Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma e estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é discutindo os movimentos argumentativos. Esta aula é para os estudantes do 8º ano. Vocês se lembram que na aula anterior nós falamos de argumentação? Eu disse que quando o autor escreve um texto de opinião, ele precisa de argumentos para defender a sua opinião que está lá no início do texto, na introdução, tá? E para que ele consiga fazer essa argumentação, é preciso usar movimentos argumentativos. O que são movimentos argumentativos? São recursos que nós utilizamos para ou concordar com o interlocutor, ou discordar, ou ficar ali como se estivesse na balança, né? Ou não, você não sabe se é contra, se é a favor. Às vezes você é meio contra o outro para enfraquecer o argumento do outro, tá? Então vamos lá, movimentos argumentativos. A argumentação pode ser definida como processo de construção linguística, cujo objetivo final é convencer o interlocutor à adesão de ideias expostas por meio de uma tese e de uma organização textual que visa defender essa tese. Tá? Isso é para lembrar o que nós já tínhamos visto na aula anterior. Diante de uma questão, quer dizer, de uma questão polêmica, porque todo texto de opinião precisa de uma questão polêmica, porque nós precisamos defender, né, por meio de argumentos. Há grupos que concordam, olha aí, nós já estamos falando dos movimentos argumentativos. Então, há grupos que concordam, outros discordam, e há ainda aqueles que procuram equilíbrio entre um posicionamento e o outro, tá? Esses movimentos argumentativos têm nome. Veja bem, nós temos a argumentação por sustentação, então eu sustento um argumento sendo a favor, tá, ao que o interlocutor está falando. Refutação, olha, argumentação por refutação. Quando você contesta o argumento do emissor, quer dizer, você é contra, tá? Você contraria aquilo que está sendo discutido. Concessão, argumentação por concessão. Quando você considera o argumento do outro para enfraquecê-lo e fortalecer o seu ponto de vista. Eu trouxe um cartaz, tá? Com, olha bem, o título dele. No título já dá para perceber a tese que o autor defende por meio de 18 argumentos, tá? Mas são argumentos bem curtinhos, porque não é um texto corrido, tá? Ele só menciona brevemente. Então, o título, 18 razões para a não redução da maioridade penal. Vocês sabem que a maioridade penal é aos 18 anos, mas muitos defendem que essa maioridade seja aos 16, né? E a pessoa que produziu este cartaz, ela é contra a redução da maioridade penal. Olha lá, 18 razões para não redução. E aqui ele está usando 9 argumentos, tá? Confirmando o que está na tese. E os outros 9 argumentos ele contesta, tá? Ele apresenta algo que é contra. Ele não usa aqui a argumentação por concessão. Então, eu já vou dizer para vocês que o autor de um texto de opinião não é obrigado a usar os 3 movimentos argumentativos, tá? Ele pode usar apenas um, ou ele pode usar 2, ou ele pode usar os 3, tá? Ele vai planejar o texto dele, porque o importante não é quantos movimentos argumentativos ele vai usar. O importante é convencer o leitor, tá? Que é a finalidade de um texto de opinião. Tá. O primeiro argumento diz assim: já responsabilizamos adolescentes em ato infracional, tá? Então ele está mostrando por que ele é contrário, né, à redução. Ele está defendendo a não redução da maioridade penal. Tá? Os adolescentes já são responsabilizados, né, em ato infracional. Então, para quê, né, também ter a maioridade penal aos 16?
A lei já existe, resta ser cumprida. Também, tá? Ele está defendendo, está sustentando a tese. O índice de reincidência nas prisões é de 70%, tá? Ele também está concordando com o que está na tese. O quarto argumento: o sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas, tá? É outro argumento também que sustenta o que está na tese. Então veja bem, os 4 primeiros argumentos, todos são favoráveis à não redução da maioridade penal, tá? Ele não contesta nada, tá? Ele está sustentando. Então ele usou o movimento argumentativo por sustentação, nos 4 primeiros. Agora veja o quinto: reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Ele já está contestando, tá? Olha lá, não, tá? Então, aqui já é contrário, tá? Não é mais a argumentação por sustentação, tá? Então, olha lá, lembra bem dos 3 movimentos: sustentação, refutação e concessão, tá? Vamos lembrar sempre deles. Então, o quinto é por refutação. O sexto, fixar a maioridade penal em 18 anos, é tendência mundial, tá? Então, mostra que ele é favorável à tese, à não redução da maioridade penal. A fase de transição justifica o tratamento diferenciado, tá? Depois, reduzir a maioridade, não, eu pulei um, né? Leis não podem se pautar na exceção. Olha lá, não, tá? Olha a refutação. Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, não a causa, tá? Ele está mostrando também que é contrário. 10. Educar é melhor e mais eficiente do que punir. Depois, reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude. Os adolescentes são as maiores vítimas e não os principais autores da violência. Olha o não aí, olha a refutação. Na prática, a PEC 33/2012 é inviável. Também está sendo favorável à tese, né? Reduzir a maioridade penal não afasta crianças e adolescentes do crime, tá? Está mostrando que é contra, né, o argumento do interlocutor. Afronta leis brasileiras e acordos internacionais, né? Está sustentando. Poder votar não tem a ver com ser preso, né, com adultos. O Brasil está dentro dos padrões internacionais. Importantes órgãos têm apontado que não é uma boa solução, tá? Ele termina, né, refutando a tese. Então, veja bem, quais itens sustentam um ponto de vista sem negar o outro? Eu até coloquei os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 15, 17. Tá? São 9 argumentos. E quais itens argumentam negando um outro ponto de vista? 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 18. Tá? Então, são 9 que sustentam sem negar e 9 que argumentam negando um outro ponto de vista. Então, 9 que usaram a argumentação por sustentação e 9 usaram a argumentação por refutação. Vocês conseguiram encontrar algum argumento que tratasse sobre os prós e os contras do tema abordado? Não tem nenhum argumento. Então, isso significa que o autor não usou o movimento argumentativo por concessão. Tá? Então, na aula de hoje, nós discutimos os movimentos argumentativos. Eles são importantes porque eles ajudam na argumentação de um texto, tá? E isso é interessante porque vocês sabem que o autor, em um texto argumentativo, ele precisa defender um ponto de vista e precisa convencer seus leitores. E ao usar os movimentos argumentativos, né, deixando bem clara a sua posição, se é contra, ou se é a favor, ou se ele é contra em alguma coisa e a favor em outra, ele está usando os movimentos argumentativos e isso ajuda no convencimento, tá? E vamos lembrar que nós vivemos um momento diferente, precisamos nos cuidar bastante.
tá? E eu quero lembrar principalmente da higienização das mãos, tá? Lavem sempre as mãos com água e sabão, tá? Na falta da água e sabão, usem álcool gel. Se precisar sair de casa, use máscara e carregue o álcool gel, tá? Para essas eventualidades. Foi muito bom estar com vocês hoje. Um grande abraço, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.